mas eu fui desafiado pelo pastor André a trazer uma palavra sobre evangelismo. E quando nós falamos de evangelismo, eu gosto de citar a Grande Comissão. Porque a Grande Comissão era uma ordem instituída por Jesus à igreja. Então, se você puder abrir sua Bíblia em Mateus 28, 18 a 20. Nós vamos ler 2 versículos, tá? Esse da Grande Comissão e uma pronúncia que Jesus faz lá em Mateus 24 também, sobre a pregação do reino, sobre levar o evangelho ao reino, tá? Então você abre a sua Bíblia em Mateus 28, 18 a 20. E lá vai dizer assim: Então Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em quem? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ok? Amém? Vou ler o segundo versículo sobre Mateus 24, 14. Fala assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações, então virá o fim. Ok? Eu quero usar esses 2 versículos para a gente conversar. Vão ter outros versículos, mas esse aqui vão ser o nosso norte hoje à noite. Então, vamos voltar lá para a Grande Comissão. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: Foi-me dada toda a autoridade nos céus e... Então, vão e falem de quem? Vão e façam discípulos, certo? Perdão, vão e falem, vão e façam discípulos. Vão à frente. Essa ordem instituída é para o pastor? É pro mestre? É pro evangelista? É pro missionário? É pro apóstolo? É pro irmão que fala bem? É pro irmão mais avivado? E é também para quem? Para a igreja, para nós, a igreja. Olha pro irmão do teu lado assim, ó. Essa ordem é para nós, é para a igreja. Fala assim, ó, é para nós, é. Mano, parece simples, mas isso é verdadeiro. Muitos de nós esquecemos dessa ordem de pronunciar o nome de Cristo. E é simples, está simples. Olha, para você, eu sei disso. Mas quando é que nós fazemos essa ação? Eu gostei de um paralelo que eu sempre gosto de fazer. João Batista, ele preparou o caminho para o Senhor vir. Ele não falou assim, ó, vem um Salvador, ei, vem um Salvador que vocês tanto, que foi pregado, que foi profetizado, lá vem ele está vindo. E Jesus veio, porque João Batista preparou o caminho. E nós também preparamos o caminho do Senhor para a segunda vinda. E a igreja tem essa missão de preparar o caminho do Senhor. E eu quero que você reflita, o que nós estamos fazendo para preparar o caminho do Senhor Jesus? Reflita contigo, o que eu faço para preparar o caminho? Eu estou me preparando para poder para ser um mensageiro do Senhor Jesus? Meu querido, o mensageiro ele tem uma função muito importante. Isso, obrigado. Mas eu quero fazer uma observação aqui. Um rei britânico, antigamente, quando não existia comunicação nenhuma, não existia celular, ele tem uma dívida com o rei da Espanha. E ele precisa buscar aquela dívida que ele tem. Só que ele não tinha celular, não tinha meios de comunicação nenhuma. Quem é que ele vai mandar? Um mensageiro. E esse mensageiro, ele representa quem? O rei. O rei da Britânia, certo? Aí chega um mensageiro, vamos supor que é um país da Espanha, ele chega lá, bate na porta do rei da Espanha, só que quando ele bate na porta,
ele não se comporta como um oficial britânico. Ele não tem as características de um oficial britânico. Mas ele é britânico, ele se identifica como britânico. Mas ele não tem essas características. Ele usa palavras de baixo calão. Ele talvez não tem essas características de um oficial britânico. E quando esse mensageiro falar que o rei da britânico, o rei da Inglaterra, virá buscar a dívida que será cobrada, esse rei da Espanha vai entender assim? Não, né? Não vai conseguir. Não é que não vai entender. Ele não vai dar ouvidos ou não vai ter a verdade ou autoridade. Por quê? Porque esse mensageiro, ele não se comporta como um oficial britânico ou como um mensageiro britânico. E assim somos nós. Nós somos mensageiros de um Deus vivo e verdadeiro. Nós somos mensageiros de um reino que há por vir. Se eu não tenho uma conduta de um mensageiro ou um andar celestial, meu irmão, quando eu falar que vai vir um reino, que vai vir um Cristo, que vai vir um Jesus, botar tudo em ordem, vai julgar a terra, as pessoas não vão acreditar, porque eu não ando como um mensageiro de Cristo. Eu ando sim como um mensageiro, talvez, do mundo, fazendo as mesmas coisas que o mundo faz. Por isso que eu falo, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. E aqui eu estou representando essa autoridade. Eu sou esse mensageiro que vai fazer discípulos. Mas se eu não tenho uma vida condizente ao reino que eu pertenço, as pessoas não vão ouvir o que eu tenho a dizer para elas. Elas podem até ouvir, mas elas não vão acreditar. E é aquela mesma coisa. Aquele rei da Espanha não acreditou naquele mensageiro, pois eles não tinham característica nenhuma de um mensageiro da Inglaterra. E o rei veio, foi cobrar, e o que aconteceu? Não tinha nada nas mãos. Porque não acreditou na palavra, porque quem estava incumbido de trazer essa mensagem não se comportou como tal. E assim somos nós. Precisamos mudar o nosso comportamento. Mas Elton, você está falando de comportamento, né? Sim, estou falando de comportamento. Eu vou dizer alguns comportamentos que nós não devemos ter. Se abrir em Gálatas 5, 19 e 21, a gente vai ver que ele especifica ali os frutos da carne, né? E ele é bem pontual no que ele fala, né? No que Paulo escreve à igreja. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são a imoralidade sexual. Se tu anda assim, sai desse caminho, irmão. Tá? Se tu tem problema com pornografia, problema com adultério, problema com cobiça nas mulheres ou vice-versa nos homens, ou se tu se veste muito sexual, tanto homem como mulher, mano, troca essa vida, né? Abandona esse fruto da carne, a impureza, as ações indecentes, a adoração de ídolos. Elton, essa aqui, tu não me pega, adoração de ídolos, porque eu não adoro ídolos. Ah, é? Então tá bom, vou dizer que a gente tem um Instagram que fala só da gente mesmo. Talvez a gente não tenha uma estátua lá reverenciando, né, aquela adoração, aquele Deus, mas a gente tem muitas vezes o nosso eu, nosso Deus eu, a nossa vontade. Eu tenho um Instagram que fala só das minhas virtudes, né, que bota eu lá em cima, a minha pessoa. Então, olha só, a adoração a ídolos, muitas vezes está no nosso dinheiro, na nossa força, na nossa família, no nosso trabalho. A adoração a ídolos, eu coloco tudo aquilo que fica acima de Deus. Tudo que fica acima de Deus. E muitas vezes são adorações veladas, não são adorações erradas. Não são formas erradas, tipo o trabalho. O trabalho é uma coisa boa, até foi instituída por Deus, mas ele não pode ser maior que Deus. A família é algo instituído por Deus, e é de Deus, mas a minha família não é maior que Deus.
Deus é maior que a minha família. Amém? Isso são ídolos que criam dentro da gente, tá? Que a gente deixa de adorar a Deus. Tá? Vamos lá. As feitiçarias. Essa aqui eu não vou. Eu não vou em feitiçaria, não vou em terreiro, não vou em nada, não faço magia, não faço nada, né? Não faço, mas eu tenho a folha de arruda lá pregada na minha porta, eu tenho a tesoura aberta, né, para tirar uma olhada, a espada de São Jorge plantada. Às vezes eu vou até num bezedeiro, mas eu não sou feiticeiro, tá? Por que isso, cara? Porque Deus fala sobre feitiçaria. Porque aonde está a nossa fé? Quem é o Deus da nossa vida que cuida de nós? Não são essas superstições. É Jesus. Então, mano, isso aqui, ó, são coisas assim mínimas, tá? Não é nada... o cara vai fazer um trabalho, não, uma cruzilhada, não. São coisas mínimas. Agora vem a convivência. Olha só. As inimizades, as brigas, as ciumeiras, os acessos de raiva, a ambição egoísta, a desunião, as divisões, as invejas, as bebedeiras, as farras e outras coisas parecidas com essas. Repito o que já disse. O que fazem essas coisas não receberão o reino de Deus. Se eu tenho esse comportamento, eu receberei o reino de Deus? Não. Eu não tenho direito, está aqui. E se eu pratico essas coisas, eu não sou um mensageiro do reino de Deus. Como é que eu vou ser um mensageiro do reino de Deus praticando aquilo que Deus fala, que eu não posso fazer? Como eu vou falar de um reino, de um Senhor Salvador, se eu vivo em adultério? As pessoas veem isso. Elas não precisam falar. Mas elas veem. E quando nós falamos que Jesus virá com um reino, com justiça, de paz, que Ele virá com a sua graça, sua presença vai estar sobre a terra, as pessoas não vão acreditar. E que aqueles que não aceitarem a Cristo irão queimar ao fogo do inferno. Elas vão olhar assim, mas... o que tu está falando? Tu vive como eu? Agora, irmão, vou falar uma coisa para ti. Quando tu vive o reino do Senhor Jesus, as pessoas veem. Tá? E eu vou te falar outra coisa. O inimigo se levanta contra ti. E pesado, cara. Tá? E ele te bota à prova. Ele te testa toda hora. Mas quando as pessoas vão ver que você é algo diferente. E quando você fala do reino, essa palavra entra no coração, na alma da pessoa e divide. Porque a palavra de Deus, ela é viva e verdadeira. Amém? Amém? Precisamos nos posicionar como os mensageiros do reino dos céus. Quer ver outra? Vou te falar. Mas Elton, essa tu não me pega também. Por que eu não vou te pegar? Porque eu não faço nada disso. Eu sou um cara exemplar. Eu sigo isso aqui maravilhoso. Eu não adultero, eu não tenho bebedeira, eu também não tenho feitiço. Né? E, inclusive, eu tô todo domingo aqui, Elton. Eu tô aqui, né? Pastor André pegando, o pastor Ângeli. Tem o pessoal do louvor. Que maravilha, né? Mas quando eu tô lá fora para falar do reino, eu tenho vergonha de falar do reino de Deus. Eu não tenho convicção nenhuma daquilo que é o reino de Deus na minha vida. Como é que eu vou falar de um reino que eu não acredito? Meu irmão, se a gente entra aqui só para aliviar nossa alma, ai que legal, poxa, eu estou aqui, que presença boa, que energia. Mano, amém. Mas, cara, não vai mudar nada na tua vida. Tu vai sair lá para fora, você vai ser igual aos outros. Porque o reino que você está querendo viver não está sofrendo mutações, eu digo, regeneração na nossa vida. Aí eu vou falar para ti, eu tenho vergonha de ser do reino. Eu vou dar um exemplo para ti. Pergunta para o pessoal dos Estados Unidos se eles têm vergonha de ser americano. E por que todo mundo quer ser americano? Norte-americano? Porque, cara, os bichos são patriotas, cara. Os caras gostam daquele país. Aquilo sim, o comércio é mais fácil, o dinheiro tem mais valor. Isso porque falaram para mim. Você vê os carros que a gente compra aqui são muito mais baratos que lá. Lá sim que é legal de morar, né? Bacana. E é assim que os americanos se comportam. Não, aqui é bom de morar mesmo, porque os carros são baratos, você tem qualidade de vida, né? E vem falar mal da minha nação aqui,
o pau vai pegar pro teu lado, tá? Não é assim? Tá? E nós, quando vamos falar do reino de Deus, às vezes de dar aquela espiadinha assim, ó, ai, que saudade daquele pecado, né? Ai, que saudade, meu irmão. A gente vê as pessoas caindo em adultério, meio também como eu queria estar lá. Né? A gente não tem convicção, não temos amor ao reino dos céus, ao reino de Deus. Não adianta eu só ter uma conduta ilibada, mas eu tenho que ter uma paixão pelo reino de Deus. Eu tenho que ter uma convicção do reino de Deus na minha vida. Amém? Não basta só nós termos um comportamento celestial, mas uma convicção do reino de Deus. E eu também quero falar sobre a dúvida. A dúvida também atrapalha nós na mensagem de Deus. Aquele poder que foi dado para Jesus, quando nós temos dúvida também atrapalha a nossa proclamação da mensagem. Eu vou usar um exemplo aqui. Vamos ver se eu vou conseguir botar na mesma ideia. Jesus deixou escrito para nós que Ele virá. Amém? Está escrito lá. Né? E a gente até leu Mateus. Quando todas as nações, como testemunha a todas as nações, então virá o fim. Né? Então Jesus virá. Está escrito. Ele deixou, Ele falou isso. E para os discípulos, antes de Jesus morrer, Ele também falou que Ele ressuscitaria. E quando Jesus ressuscitou, os discípulos não acreditaram que era Jesus. Está escrito em Marcos, pode abrir Marcos 16. Eles tiveram dúvida que Jesus tinha ressuscitado. Eles tinham, não, mas Ele falou, mas será que é Ele? Será que o reino vem? Poxa, Jesus está demorando tanto. Né? Já aconteceu tantas guerras e tanta destruição, e também com a internet todo mundo já sabe a palavra de Deus, e será que Jesus vem? Eu não posso ter essa dúvida no meu coração. Eu tenho que ter convicto que o reino de Jesus vem. Nós cantamos que venha o teu reino, que se estabeleça o teu reino, que venha Maranata, Jesus, volta. Amém? Essa é a convicção do nosso coração. Então, a dúvida é uma outra coisa que atrapalha a nossa proclamação do Evangelho, ou não nos faz com características do reino de Deus, certo? Ok? Então, eu tenho que ter uma boa conduta, eu não posso ter dúvida, e eu tenho que amar o reino, eu tenho convicção do reino que eu pertenço. Amém? Tá, Elton. Então, já que o crente não faz nada dos frutos da carne, como é que um cristão anda? Se tu descer em Gálatas 22, 23, ele fala, mas o Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade, o domínio próprio, e contra essas coisas não existe lei. Se você quer uma direção de como andar como um mensageiro do Senhor, está aqui. E eu acho muito importante, olha só, mas o Espírito de Deus produz. Não somos nós que produzimos essas coisas. É o Espírito de Deus através de nós. E as pessoas, aí elas vão ver, esse cara tem algo diferente. Ele não é normal. Também não é normal. Está tudo certo que ele falou. Não é normal porque eu tenho o Espírito Santo habitando em mim, que produz bons frutos, que produz uma boa conduta, que testemunha do reino que eu quero viver, que vem me mostrando às nações quem é esse Deus. E daí as pessoas vão ver que a minha conduta é diferente, elas vão olhar, esse cara tem algo diferente. E elas vão assim, o que essa pessoa tem? Em Mateus, ele continua no versículo assim, vão e façam discípulos.
Porque eu botei agora discípulos. As pessoas vão começar a ouvir nós pelo nosso bom testemunho. O nosso testemunho abre uma porta a essas pessoas para que nós conseguimos discipulá-las ao reino. A falar de um reino poderoso. Eu vou falar só de reino poderoso e é isso mesmo, cara. Não tem para mim, não tem outra ideia que Jesus vai vir botar a ordem de tudo, vai vir para cuidar da igreja, vai estabelecer seu reino, vai estabelecer sua presença pela terra toda. E, mano, quanto mais pessoas estiverem junto conosco, louvado seja o nome de Jesus por aqueles que não estão debaixo desse reino, dentro desse reino, mano, vão queimar, cara. E Jesus fala, ai daquele que tenha nascido, que vai estar no inferno, que ele não vai querer ter nascido, porque é horrível. E discipular aqui é uma arma poderosa contra o império das trevas, pois ensina sobre as coisas de Deus. E eu estava procurando um dicionário, porque esse versículo enfatizou sobre discípulo, e discípulo diz assim, ó, quem recebe disciplina, e discípulo, o significado do dicionário é quem recebe disciplina ou instrução de outra pessoa, aqui é um aluno, né? E quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Tá? Então, esse é o discípulo, né? Pelo significado, quem segue as ideias ou imita os exemplos de outro. Então, por isso que Deus fala, vai e faça discípulos, vá e seja imitadores de mim, para que as pessoas também imitem a você como se fosse imitando Deus. Então, se eu vou formar discípulos, certo? E eu sigo as minhas vontades, eu vou estar fazendo discípulos para Cristo? Não. Tá? Se eu quero fazer discípulos ao reino, eu tenho que me comportar com os costumes, com as culturas, com o andar de reino. Assim as pessoas vão seguir a Jesus. E geralmente a gente tem seguido aquelas pessoas que falam legal, né? A pessoa, fala muito bonito, mas se ela não segue o que ela fala, a gente bota de lado, a gente chama até hipócrita, né? Agora, quando a gente vê uma pessoa que fala e faz aquilo, a gente começa a querer imitar essa pessoa. Então, naturalmente, a gente começa a ser meio que discípulo. E assim vai ser com a gente. Tá? Quando a gente começa a imitar a Cristo, a fazer as coisas de Cristo, ao andar celestial, as pessoas vão olhar, vão querer fazer, vão ver que é algo diferente, vão querer imitar nós. Amém? E, meu irmão, eu quero trazer essa parte de discípulo não só para o teu vizinho ou para o teu colega de trabalho. Eu quero trazer essa parte de discípulo para dentro da nossa família. Como temos discipulado a nossa família? É um fator importante. E no meio cristão, isso não me assusta, mas me assusta. Ou me assusta um pouco, porque a gente vê muitos irmãos se separando, filhos rebeldes, né? Porque como nós estamos discipulando as nossas famílias? Ou os nossos filhos, as nossas esposas, ou até mesmo os nossos pais, os nossos avós, as pessoas da nossa família que nos cercam. Né? Não é só no vizinho, o negócio é mais próximo que a gente acha. Né? Parece que quando Cristo fala, vai e ide a todas as nações, tu já pensa tu lá na África, na Ásia, na Europa, né? Falando o nome de Deus. E como é que tu está discipulando a tua família? Né? Eu quero dar uns exemplos aqui. A gente é tão arrogante que nossos filhos chegamos em casa, quebramos tudo, mas baixamos a moral do filho lá embaixo, não mostramos amor nenhum. E essa criança vai olhar para nós, vai olhar para o pai dela e vai dizer assim, é esse o amor de Deus que eles falam tanto? Né? Poxa, como eu queria meu pai na igreja, lá ele sim, lá parece que ele me ama. Não mostramos respeito e amor nenhum por nossas esposas quando a gente chega em casa, né?
ou nem em casa, ou fora da nossa casa. As esposas não honram o seu marido falando mal dele, ou criando contendas. Irmão, essas falas aqui, isso aqui discipula os nossos filhos. Isso aqui discipula as nossas famílias. O nosso comportamento de casa, ele fala muito mais alto que as nossas palavras. O pai fala mal da igreja, dos irmãos, na frente dos filhos, na frente dos outros familiares. Que tipo de ensinamento nós estamos dando a eles? Que a igreja não presta? Que é um lugar cheio de problema? Não presta, eu não concordo, né? Porque ela presta sim. Mas aqui tem problema sim, mas a gente é uma família do Senhor Jesus. Amém? Tá? A gente resolve conversando. Agora, você ficar falando mal, arranjando picuinha, fofoca, né? Você fala para minha esposa e vem aqui e fala para o pastor André, você cria uma rede de fofoca e o teu filho e os teus familiares veem isso tudo. Usamos a palavra de Deus que é poderosíssima para ir melhor nos nossos negócios, né? Amém, a gente usa, mas a função da palavra de Deus não é para a gente ir melhor nos negócios, é uma consequência. E também não é um provérbio chinês, né? Eu vou abrir lá em Provérbios, né? Alguma coisa de... Não, mano, não é isso. A palavra de Deus, ela é poderosa para mudar e transformar a vida do homem. Porque vem um reino de salvação, vem um reino de Jesus. E os nossos filhos olham isso, achando que a Bíblia é uma história, são palavras bonitas, às vezes até um livro de autoajuda, porque nós passamos isso. Não, a palavra de Deus, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Faltamos ao culto. A gente falta ao culto porque, poxa, veio a visita, eu estou cansado. Eu não estou falando que não vir no culto é um pecado, não. Mas a gente não pode faltar no culto por qualquer coisa. A gente tem que vir com o culto e mostrar para os nossos filhos ou para as pessoas que estão na nossa família que é importante estar aqui em comunhão com os irmãos. Que é importante estar aqui cultuando a Deus, levantando as nossas mãos, né? E ouvindo a mensagem poderosa que o Senhor tem aqui. E o Senhor, Ele não fala só aqui, Ele fala lá nas crianças, Ele fala lá com os adolescentes. O Senhor, Ele ministra aos nossos corações aqui no meio. Tá? Não, o crente não nasceu para viver sozinho. Tá? Aí quando nossos filhos têm a sua idade suficiente, vai dizer, poxa, eu acho que eu não preciso tanto ir lá na igreja, meu pai não ia, né? Eu também que eu tenho Deus em casa. Amém. Deus está na tua casa, está no teu quarto, porque tranca a chave do teu quarto, em secreto eu se revelarei. Amém. Mas Ele se revela aqui também, e é uma ordem de Deus nós estarmos congregando aqui numa igreja com irmãos, uma família, um corpo de Cristo. Somos apaixonados por Instagram, Netflix, e não na presença do Senhor Jesus. Aí nossos filhos vêm, ver nós muito tempo no Instagram, não que seja errado ver isso, tá? Mas quando isso se torna prioridade nas nossas vidas e passamos isso aos nossos filhos ou aos nossos... eu falo, pai, poxa, cansado, ele chega lá, se joga e fica vendo Netflix com todo mundo, com Instagram, ele não tem tempo na presença de Deus. E nós estamos discipulando a nossa família a não ir aos caminhos do Senhor. Acabamos, mas o que os nossos filhos têm que ver? Os nossos filhos têm que ver os pais orando, os pais lendo a Bíblia, sentando ao lado deles, querido, vem cá, vamos ler a Bíblia com o pai, senta aqui, deixa o pai ler essa história para ti. Teu filho chega com uma dor, vamos orar por essa enfermidade. Chega um problema, vamos orar por essa... Tem que te ver de joelho, cara. Falando com o Senhor Jesus. E às vezes até chorando aos pés de Jesus, sim. Porque, cara, não tem... Às vezes tu tá em casa louvando a Jesus, assim, poxa, Deus é maravilhoso. E aquele louvor, o Espírito Santo vem e te visita, ele te quebranta teu coração.
E não é feio tu chorar na frente da presença do Senhor Jesus. E é bonito que os teus filhos vejam que você chora, tua esposa ou teu marido, que você chora na presença do Senhor Jesus. Porque Ele faz parte de ti. Não tem como você falar que é de um reino celestial e você não queimar por aquele Espírito de Jesus ou aquele reino que cerca você. Porque o Espírito Santo, mano, ele te visita, ele te quebranta e tu fica quebrantado e tu chora na presença dele, mas tu não chora porque está triste, tu chora porque, que Deus maravilhoso. Eu não mereço estar aqui, mas o Senhor veio. O meu lugar era queimar no fogo do inferno porque o pecado habitou em mim, mas o Senhor veio sobre a minha família. Mano, que tremendo isso! Ele me incluiu no plano de um reino de salvação, porque Ele teve amor e compaixão à minha vida. Se nós todos fôssemos fulminados aqui e lançados ao inferno, Deus não teria culpa nenhuma, meu irmão. Mas Deus nos ama de tal forma, de tal maneira, que Ele fala assim, cara, eu preciso que tu esteja do meu lado. Eu preciso que tu reconheça o meu reino. Eu preciso que tu ande como um cidadão celestial. Louvado seja Jesus. Amém? Nós pedimos perdão aos nossos filhos quando erramos, ou aos irmãos quando erramos. Nossos filhos veem isso, a nossa família vê isso. E eu quero botar outra coisa. A gente ama a igreja? E estar em união com a igreja? Isso são bons frutos que a gente discipula os nossos filhos. Meu querido, eu escrevi algo aqui, ó, um pouquinho antes, que muitas vezes mostramos aos nossos filhos uma religião e não mostramos uma dependência do Deus vivo e verdadeiro. Quando viram adultos e podem decidir sobre si, caminhem para o lado oposto. Porque nós não colocamos, não discipulamos ao meio de Jesus eles. Eu falo de família porque os tempos atuais hoje querem destruir a família. Porque o inimigo sabe, se ele destruir a família do Senhor Jesus, acaba a mensagem do Senhor. Mas, Elton, eu não sei como levar a minha família. Eu vou dizer uma coisa para ti, eu também não. Mas eu me enjoelho e falo assim, ó, Senhor, eu não sei conduzir a minha família conforme a tua vontade. Espírito Santo, me ajuda a viver a tua vontade sobre a minha vida. Me ajuda a conduzir e a discipular os meus filhos, a minha família, aos teus caminhos. Pois uma obra do Senhor Jesus não há como nós fazemos para a nossa carne ou nosso próprio braço. Nós precisamos da intervenção do Espírito Santo sobre a nossa família. E o Espírito Santo, ele atende às nossas orações. Porque eu estou aqui. Não quero me achar, mas eu quero testemunhar, meu irmão. Porque eu falo, Jesus, me ajuda a levar a minha família aos caminhos do Senhor Jesus. Eu tenho muita coisa para arrumar. Cara, isso aqui é para mim. Mas só arruma quem reconhece o erro. Só conserta quem sabe que está errado. E as pessoas vão ver que a nossa família vai refletir a Jesus. Eles vão dizer, esse cara tem algo diferente, esse cara não é desse mundo. E eles vão acertar porque nós não somos desse mundo. Nós pertencemos a um reino de um Deus vivo e verdadeiro. Que Ele virá, amém? Amém? E eles vão ter sede, nós vamos causar sede na vida dessas pessoas, porque nós vamos viver um reino que eles não conhecem. E quando verem esse reino, você vai dizer, Jesus te ama, Jesus morreu por ti. Meu querido, tudo isso que você vive é engano. Eu vivo a palavra e o reino do Senhor Jesus. E essa palavra, ela entra no coração daquela pessoa. E vamos começar a discipular essas vidas ao reino de Deus. Amém?
Hora nenhuma ainda eu disse que essas pessoas estão errando e estão pecando. Quem faz isso é o Espírito Santo. Se a gente olhar no versículo, ele vai falar assim, ó, lá no 20, ensinando a obedecer tudo o que lhes tem ordenado. Muitas vezes a gente inverte no evangelismo essa ordem. A gente quer ensinar eles sem eles serem discípulos, sem eles terem a porta aberta. Por isso que as pessoas, quando a gente vai falar de Cristo, sem ter um exemplo, sem ter essa porta aberta, e a gente aponta os pecados, talvez seja do frutos da carne, as pessoas criam distância de você. Porque elas não estão olhando você como um discipulador, elas não estão com o coração aberto a isso, para que sejam mudadas ao poder de Cristo Jesus. E eu quero só mais testemunhar uma coisa aqui, ó. O teu vizinho, agora eu vou pular um pouco mais para fora, o teu vizinho, o teu colega de trabalho, o teu colega da academia, ou do meio que tu vive, ele lê a Bíblia. Ele lê muito a Bíblia. Você sabia disso? E a Bíblia que ele lê é a tua vida. Tá? É a tua vida, é a nossa vida que ele lê. Se nós não tivermos exemplo do reino que nós vemos, a gente não vai conseguir ser o mensageiro que Cristo pede. E Jesus virá. Jesus virá. Eu quero deixar aqui a última parte. E eu estarei sempre com vocês até o fim do tempo. Amém? Meu irmão, aquele mensageiro que a gente comentou, britânico, ele foi sozinho, tá? O rei não foi com ele, não. E aqui nós, mensageiros, estamos com quem? Quem está aqui? Você acredita nisso? Você é convicto nisso? A convicção é algo importante ao nosso coração. Meu querido, eu vou dizer para ti, cara, não basta tu ser um simpatizante de Jesus, acreditar que ele ressuscitou, achar que Jesus foi legal, que ele foi um homem sábio, ou que ele fez coisas legais, que ele é um bom exemplo de amor, de quem ajuda ou de justiça. Não adianta você ter isso no seu coração. Não é só isso. É um Senhor vivo e verdadeiro, como Salvador de nossas vidas. E se você acha que ele é um simpatizante e acredita que ele ressuscitou, que ele é um cara legal, mano, isso vai te levar para o inferno também. Não é achar Jesus um cara legal, é se arrepender dos nossos pecados, é abandonar o velho homem e ser regenerado para um novo reino. Às vezes as pessoas pensam da igreja o que pensam hoje por culpa nossa, porque a gente não vive aquilo que Cristo pediu. É sério isso aqui, cara. Porque ficamos atrás de dinheiro, de bênção. Isso, não, cara, pode até mudar a nossa vida terrena, mas do que adianta ganhar essa vida e perder o reino de Deus? Como vamos discipular e ensinar sobre um reino que vivemos? Como vamos discipular e ensinar sobre o reino que não vivemos? Igreja, temos uma grande responsabilidade de falar sobre o reino de Deus. De viver, não só de falar, mas de viver o reino de Deus. A nossa vida é o maior discipulador de Cristo. As pessoas olham para nós e elas têm que ver Cristo. Cristo. E eu gastarei os meus dias servindo a Jesus. Esse cântico queima dentro de mim. Amém? Era essa palavra. Tá? Que o Senhor esteja com vocês, abençoando, e que possamos ser usados tremendamente no Senhor Jesus. Mano, tem pouca cadeira, tá? Tem pouca cadeira. Isso aqui vai encher, meu irmão.
quando nós mudarmos o nosso estilo de vida e ficarmos parecidos com o Senhor Jesus, isso aqui vai encher. Eu acredito e confio naquilo que o Senhor tem ordenado a nós. Amém? Que a paz do Senhor esteja com vocês e louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém?